Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é mudar aqui o formato que você vai baixar, vai colocar o BJ, vai fazer o download. Feito o download aqui, vou colocar aqui Gorillaz 1, beleza, o nome do personagem, beleza, já baixou. Vou abrir a pasta, vou extrair a pasta. Dentro da pasta aqui vai ter alguns arquivos. Os arquivos de textura e material não tem necessidade, né? O único arquivo que vai ser necessário vai ser esse arquivo que está no formato OBJ, tá vendo? Agora eu vou lá no ZBrush, vou abrir o ZBrush, ou eu posso abrir diretamente o arquivo masculino sem roupa. Como é um personagem masculino, eu vou abrir ele aqui. Vai abrir meu ZBrush. Já está abrindo. Abriu aqui para mim dessa forma, certo? Se você já tiver com o ZBrush aberto, você pode vir em Open File e abrir ele por aqui, né? Vem aqui na pasta onde está o personagem masculino sem roupa. Mas eu já abri, então tá aqui. Vou minimizar o Lightbox e aqui eu tenho o personagem. O que você tem que se atentar aqui? Algumas coisas. O pescoço que você vai usar, a cabeça também é importantíssimo. Então, o pescoço e a cabeça é o que você vai mais usar. Esse corpinho a gente não vai usar, então posso tirar a visualização dele que não vai ter necessidade disso agora. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou importar aquele personagem. Eu tenho a minha CFG que está pronta aqui. Então eu vou importar pelo multi-append aqui em cima. Então eu vou procurar lá a pasta do Gorillaz aqui, Gorillaz cabelo reto, beleza? Importei. Ele está aqui no canto direito aqui nas minhas pastas. Eu vou pegar a ferramenta de mover. Vou tirar um pouco do zoom aqui, lateral. Vou aumentar o tamanho dele clicando nesse amarelo aqui do meio. E aqui ele vai crescendo até ficar do tamanho que eu quero. Aqui o ideal é a gente colocar um tamanho que seja mais ou menos o tamanho da cabeça dele e o cabelo, porque a gente vai fazer um ajuste. Então eu vou rotacionar aqui, ó. Se eu rotaciono aperto Shift, ele fica certinho para o lado. Mas eu posso usar por aqui também, clicando aqui do lado. Eu tenho essa visualização com transparência aqui que eu uso bastante, que é para ajustar, deixar. Eu tenho aqui a cor também, se eu quiser mudar aqui a cor do personagem na hora que estiver utilizando, eu posso fazer isso para ficar mais fácil de visualizar. Mas, enfim, isso daí você vai pegando com o tempo. Ajustei mais ou menos o tamanho. Eu verifico aqui por que eu uso muito o corpo como base, para ver a medida e tamanho do personagem. Então, aqui está falando que o personagem, a altura dele, ó, do corpinho dele, é desse tamanho. Então, vou deixar mais ou menos aqui do jeito que é o personagem. E aqui o corpo mais ou menos onde está o braço, para eu ter essa noção. Aí eu vou separar a cabeça do corpo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com uma máscara. Eu vou tirar aqui a visualização do olhinho, vou vir na visão lateral, né? Clicando aqui e arrastando para o lado aqui. E aí eu aperto a tecla Ctrl. Aqui, ó, se eu fizer dessa forma, funciona normalmente, né? Estou selecionando aqui a parte só do corpinho. Posso utilizar dessa forma ou clicar com Ctrl. Com Ctrl mesmo segurado, eu posso mudar a ferramenta laço e fazer aqui a laçada aqui, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui que eu gostei mais dessa outra versão. E agora eu vou separar a cabeça do corpo. Repara que aqui no canto superior direito aqui tem a cabeça e o corpo, né, junto. E aqui eu vou dar um split, um mask point aqui em cima, embaixo da cor aqui. Então agora eu tenho separado o corpo e a cabeça. Então eu vou colocar na pasta de cima a cabeça e aqui na pasta de baixo o corpo. Agora, o que eu tenho que me atentar? Repara que vou tirar a visualização da cabeça aqui, tirar a opção de transparência e a cabeça aqui. Repara que está transparente aqui a parte do corpo, então tem que fechar isso. Então vem aqui em Closing Holds e ele fecha para mim. Repara também,
vou pegar a ferramenta de mover, fazer uns ajustezinhos aqui básicos. Se eu aperto a tecla X, eu tenho um mirror aqui que ele faz os dois lados. Se eu não fico sem o X ativado, eu fico sem o mirror. Então, só puxar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, fazer um ajustezinho só para ficar mais próximo aqui do corpo. Essa parte onde está um finco bem forte, posso diminuir o tamanho do pincel, passar com um shift aqui só para suavizar um pouco, para não ficar tão marcado. Aqui eu posso puxar um pouco mais para trás. E aí, beleza. Aqui uma coisa importantíssima. O pé dele tem que estar sempre bem alinhado, porque na hora de colar a base, senão fica meio bambo. Como que eu faço isso? Ctrl, Shift, tem essa opção aqui em cima de Select Brush. Eu vou selecionar a faca. Para quê? Para eu recortar essa parte aqui, ó, deixar bem retinho. Então agora eu tenho o pé bem retinho, bonitinho, né? Um corpinho bem legal. O corpo está pronto. O corpo já, depois a gente só exporta ele, eu mostro como exportar. Agora vamos para a cabeça. Vou tirar a visualização do corpo para não me atrapalhar. Vou clicar aqui na cabeça. O que aqui eu preciso fazer? Da mesma forma que eu fiz com o corpo, a cabeça também criou esse buraco. Então, eu clico na cabeça aqui do lado, venho na opção Close Roles, ele fecha para mim. Mas repara que o tamanho da cabeça está muito grande, né? Essa cabeça aqui está muito grande, esse cabelo no caso, né? Que a gente vai usar aqui só o cabelo nesse caso. Então, eu vou diminuir um pouco o tamanho, né? Vou colocar um pouco mais aqui para cima, diminuir um pouco mais o tamanho. Perfeito. Posso visualizar nessa opção de transparência para entender o formato da cabeça, como é que tá. Tá perfeito agora. Ele tá com duas orelhas. Como que eu faço para tirar essa orelha? Eu posso pegar a ferramenta laço, apertando Ctrl aqui. Faço um laço aqui somente na orelha, né, de um lado só, que ele vai fazer nas duas. Ctrl I para inverter. Pego a ferramenta Clay, posso apertar Alt aqui para mandar para dentro ou apertar Shift. No caso, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, Active Sculpt Mode, porque na hora que eu aperto o Shift com um pincel um pouco maior e essa ferramenta aqui ativa, ó, um Shift um pouco maior e ela ativa, pode ver que ela dá uma diminuída na resolução. Porém que eu usei muito maior o brush do que eu precisava. Então vou diminuir um pouco o tamanho do pincel, mais ou menos só na região onde eu quero. Vou empurrar ela para dentro lá, dar um suavizado aqui. Quanto menor o tamanho do mouse, mais suave ele fica, beleza? Tiro a seleção, só arrastando, apertando o Ctrl aqui fora. Pego a ferramenta de mover, que a ferramenta de mover depende muito do tamanho, então quanto maior aqui, maior eu puxo, quanto menor o tamanho do pincel. Estou apertando colchetes para fazer isso. Posso apertar, né, o espaço e alterar aqui, ou alterar aqui em cima também. Eu aperto colchetes mais, colchetes menos ali no meu teclado para ficar mais fácil. E aí eu ajusto aqui no formato do cabelo. Ó, aqui eu esqueci de fazer o outro lado, mas tudo bem, não tem problema. Posso fazer sem a máscara também aqui a orelha desse lado. É bom que eu até mostre como é que faz sem a máscara. Ó, vem aqui. Não ficou 100% igual ao outro lado, mas tá bom. Nesse caso funciona. Repara que a cabeça ainda está bem marcada nessas linhas de expressões aqui, ó. Estou apertando Shift e passando. Eu poderia fazer isso, mas eu posso utilizar essa função aqui de contraste, ó, também para suavizar. O problema é que ela suaviza tudo, né? Ou eu posso utilizar a ferramenta Smooth, aumentando aqui e esmufando. Mas nesse caso aqui eu vou apertar o Shift e passar aqui nessa região, vai ficar mais fácil para não ficar marcado. Vou apertar Shift aqui e o X para fazer dos dois lados. Repara se eu faço aqui no meio e passo o Shift, ó, ele some com o cabelinho dele. Então eu tenho que estar com o pincel um pouco menor e ficar passando aqui só para dar uma suavizada legal. Como eu estou com essa opção ativa, ele está criando mais malha e deixando mais suave. Se eu não estou com essa opção,
ele não cria malha, ele só suaviza. Também pode ser. Mas aí é teste, aí é prática. Aqui eu vou dar uma diminuída um pouco o tamanho do pincel, porque ele está fazendo muito forte. Ó, vou até deixar no polyframe para você entender, ó, o que ele faz quando eu estou com o mouse pequeno e quando eu estou com o pincel grande, ó. Então, essa é a diferença. Aqui eu posso utilizar tanto a ferramenta Clay quanto a ferramenta Dan para colocar isso para dentro, ó. Essa parte aqui do... Mas separa, se eu faço isso aqui, ele fica cortado. Então, é legal também utilizar a ferramenta máscara, né, apertando Ctrl e clicando aqui em cima em Mask Pen para fazer isso daqui, ó. Selecionar somente a parte da cabeça aqui, da Ctrl I, e aí eu posso vir com a ferramenta Dan, eu posso desativar essa opção aqui, não tem problema mais, e puxar para dentro aqui, que eu estou empurrando essa parte para dentro. Beleza, empurrada. Ainda assim tá com esse vinco aqui meio esquisito. Eu vou tirar a seleção. Repara aqui que o buraco do pescoço é importantíssimo, então tem que estar para dentro ele. Eu posso utilizar a ferramenta Clay aqui apertando Alt para puxar lá para dentro. Ele tem que estar aparecendo, isso é importantíssimo. Vou pegar a ferramenta Move. Vou ajustar aqui um pouco para dentro, um pouco para fora. O cabelinho dele tá para ficar perfeito. Só aviso, posso utilizar aqui a ferramenta Clay e clicar aqui e apertar Shift para ele aquela suavizada que eu falei, que ele vai granular. Então eu vou desligar agora isso, ó. Posso passar, opa, não ficou legal. Desse jeito tá bom já. Como é um cabelo bem lisinho, tem que suavizar bem essas partes. Uma coisa que a gente reparou nesse personagem em si, que o olho dele é maior, né? Normalmente os olhos não vai ser maiores, mas no caso desse, como ele é maior, eu posso clicar em Alt, clicar no olho, apertar Alt, clicar aqui no sinal de mapinha para ele vir aqui para o meio e clicar nessa opção para ele reajustar para mim o gizmo. Como eu estou com o mirror ativado, ele vai vir por meio. Se eu tiro o mirror e aperto o, o centro dele, ele vem para o meio do personagem. Então, tirar o X aqui, vou aumentar um dos olhos. Na verdade, eu vou ter que separar esse olho aqui, eu acho. Ou melhor, esse olho aqui, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar uma crescida nele individualmente mesmo. Pensando aqui qual que seria a melhor forma de fazer. Isso daqui, como você não vai fazer sempre, então não é uma coisa que você pode separar os olhos e fazer individualmente, tipo, copiar e colar depois. Então vou tirar aqui, separar um dos olhos, split. Ah, ele tá falando aqui que tem partes de mesh ativo. Eu vou dar um rasterizar aqui. Deixa eu fazer a seleção de novo e split. Aí ele deixou. O que eu fiz aqui? É como se eu tivesse unindo todas as pastas aqui do olho em si para separar. Agora eu vou em um dos olhos, aperto Alt, clico aqui no meio desse negócio e clico Alt no meio dessa bolinha aqui. Aí eu vou aumentar o tamanho. E ele, nesse caso, deixa eu ver a minha referência que eu não estou vendo. O olho está mais para cima. Ó, o olho está um pouquinho mais para cima. Então, eu vou jogar esse olho um pouquinho para cima aqui. E aumentar um pouco mais. Posso deixar ele um pouco mais para o meio aqui. Porque ele é mais ou menos dessa forma. Isso você não vai fazer normalmente, é só para você entender. Eu vou duplicar agora.
Esse olho, vou vir aqui em Duplicate, aqui em cima, Ctrl Shift D. Então tem um outro olho igual, eu vou pôr ele pra cá. Vou apertar Mirror. Opa, perdão. Em vez de pôr pra cá, eu já vou apertar Mirror direto, que ele já vem direto. E esse olho antigo aqui que tava no outro eu vou deletar. Sempre que for deletar algo, presta atenção se tá no olho selecionado certo. Porque pode acontecer, você às vezes tá, tô no olho, esse olho aqui, e deleto, você não tem como dar o Ctrl Z quando você deleta aqui, entendeu? Não tem como dar esse tipo de Ctrl Z. Então sempre tem que tomar cuidado quando for deletar algo. Eu vou verificar o que eu estou selecionando, então aqui na ferramenta de transparência eu sei que eu estou selecionando o olho antigo, deleto, ok, agora sim ele deletou o olho correto. Perfeito, agora acredito que esteja ok aqui o personagem. E agora eu vou pôr para impressão, vou fazer o processo de impressão. Foi bom que aconteceu isso daqui, ó, deu erro. E agora, acontece que eu faço esses erros, o ZBrush às vezes pode dar, então eu não salvei. Vamos ver se ele tem no KickSave. Eu vou ficar apertando Ctrl S, porque às vezes ele salva e consegue salvar. Então vou ter que reabrir o meu ZBrush. Assim que eu reabro ele vem com os meus KickSaves aqui do Lightbox, ó. KickSave tem meus últimos personagens, então eu vou procurar, principalmente lá no final, meus autosaves. Ele dá as últimas opções aqui, ó. Normalmente eu clico nessa daqui que está escrito, ó, .zpr. Se eu clicar aqui, ele não abre o documento, ele só tem aqui uma fotinha. Então aqui é o documento correto. No caso ele salvou 3 e esse é o salvo. Beleza. Dá um Ctrl S. Vou salvar, né? Antes que eu perca de novo. Vou usar zoom, que foi o primeiro que eu fiz. Aqui eu estou reparando uma coisa importante. Os olhos, ó, ele ficou meio. Deixa eu ver o olho de cima aqui. Meio para dentro, deixa eu ver aqui na zona lateral. Um pouquinho mais para fora só para a gente ter uma noção. Eu vou deletar esse olho esquerdo aqui, vou fazer um duplicate no direito de novo. Duplicate, por mirror. Perfeito. Agora vou unir esses dois olhos para ficar mais fácil. Para unir eles, como que faz? Você vai em Merge Down, que ele pega e merge, ele junta o de cima com o de baixo. Então tem os dois olhos já aqui. Isso daí normalmente você não vai fazer, mas só para aprender. Vou pegar aqui na cabeça uma coisa importante. Aqui no cabelo, no caso, essa parte aqui eu não desci, então estou descendo ela. Ó, posso tirar aqui a transparência se eu quiser. Diminuir o tamanho do pincel. Perfeito. Aqui falta só essa marca de expressão aqui desse personagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar com o meu próprio pincel de máscara. Então venho aqui apertando com Ctrl, vejo se no Mask Pen eu posso vir aqui fazer, né, a máscara. Opa, não tô. Ó, isso daqui é importante. Não estava com a cabeça selecionada. Vem aqui, ó, faço. Tô vendo que a resolução da cabeça tá errada, tá muito pouca resolução. Então vou dar um Ctrl D, aumenta a resolução, tá vendo? Aumentei para 2 vezes a resolução. Então tenho mais quadradinhos aqui. Então, se eu, ó, como deu uma melhorada na resolução, apertar X,
Vou diminuir o tamanho aqui. Vou. Opa. Porque eu vou criar aqui uma marca de expressão, né, no olho dele. Opa, não tô conseguindo ajeitar aqui direito. Tá, não ficou exatamente aqui do jeito que eu queria, mas tudo bem. Eu vou tirar a seleção aqui por fora. Pegar mais ou menos de onde eu quero. Até eu acertar da forma correta. Beleza, Ctrl Alt eu tiro, então eu vou tirar aqui, vou dar uma afinadinha aqui, ó. Dar uma afinada aqui, ó. E agora eu vou dar um extract, que é saltar essa parte. Esse extract ficou muito alto, tá vendo? Normalmente eu coloco um 0.03 aqui para dar esse extract. Accept. Aí eu venho aqui em contraste, dou um contraste para ele suavizar um pouco a borda, tiro a seleção. E ainda dou outro contraste, posso dar um de inflate. Beleza. Agora eu já tenho aqui o nosso personagem. Eu posso selecionar parte do cabelo dele aqui e dar um fio para finalizar, só para ajustar. Aqui, onde a gente fez aquela marcação, no caso essa marcação aqui que está na minha pasta, tá aqui, ó. Eu vou dar uma ajustadinha com a ferramenta Move. Posso pegar aqui a ferramenta Move. Posso puxar um pouco mais para baixo aqui. Posso ajeitar aqui um pouco para o lado. E agora eu já tenho ele praticamente finalizado. Ó. Deixa eu selecionar o corpinho dele e deixar branco para a gente ver. Certo? A cruz dele aqui eu estou vendo que não ficou legal perto da referência. Então eu posso pegar a ferramenta de mover, selecionar, né, a ferramenta de mover aqui. Se eu movo assim, ele já vem direto. Como que eu posso fazer aqui para ficar legal? Posso fazer uma máscara, né? Selecionar essa parte aqui. Só essa parte. Ctrl I. Pegar a ferramenta de mover. Se eu aperto Alt e clico nesse ponto, ele vem aqui para o meio. Ele veio um pouco para o lado, mas tudo bem. Eu vou dar uma expandida nessa cruz aqui do personagem. O ideal era separar tal, mas aqui não tem tanta necessidade. Vou puxar somente essa parte aqui, ó. Opa. Tirar a seleção. Deixa eu pegar a ferramenta Draw aqui. Apertar Ctrl, seleciono aqui somente essa parte. Ctrl I. Pego a ferramenta de mover. Não está indo a parte de trás ali. Deixa eu selecionar melhor. Eu não queria mover com a ferramenta Move de primeira, porque ele vai perder a forma completa da cruzinha, entendeu? Quero ver uma forma mais fácil de ajustar essa cruz aqui. Vou ver se de lado fica melhor. Vamos ver. Acho que vai ficar melhor. Ctrl I. Ferramenta de mover. Tirar o mirror aqui para deixar no centro. Não tá, o ideal seria selecionar todo esse colar e separar. Vou ter que fazer no mover mesmo, na raça mesmo. Então vamos lá. Tem que ser na raça para cruz ficar certinha. Eu dou uma diminuída aqui. Ou melhor, eu poderia apertar até o clay aqui, tirar essa cruz aqui, ó.
essa que eu não gostei. Vou dar um append aqui, vou colocar um cubo. Nesse cubo, posso clicar aqui no cubo, diminuir, mais fácil. Eu pego aqui, movo para cima, vou dar um zoom aqui. Aí, ó, mais fácil. Centralizado, onde eu quero. Colocar o cubo aqui onde estava mais ou menos no colar. Aumento o tamanho aqui. Deixar aqui do jeito que eu quero. Diminuo. Depois eu ajusto ali. Posso deixar ele um pouco mais fino. Aí que eu faço? Posso dar um duplicate e rotaciono aqui, ó. Se eu aperto Shift, ele rotaciona pressionado. Posso diminuir aqui no verde. Posso aumentar aqui um pouco mais. Beleza. Seleciono novamente o corpinho, onde estava a parte aqui do colar. Vou dar uma diminuída aqui com a ferramenta Dan. Vou dar uma suavizada. Suavizo bem. Vejo se um está grudando no outro. O corpinho está perfeito. E aí temos o colar já um pouco mais estilizado e um pouco mais para baixo. Que ele estava parecendo uma cruz de hospital, não uma cruz normal. Agora que eu já tenho finalizado aqui o meu personagem com o pescocinho, tudo certinho, eu vou exportar ele. Eu estou reparando que ele está um pouco distante, né, a cabeça e o corpo, mas não tem problema, na hora que o personagem encaixar vai descer até embaixo, nesse caso aqui. Agora vamos mandar ele para o ZBrush não, o Cheatbox. Primeira coisa, pego o corpo, coloco tudo que eu tenho no corpo aqui, venho nessa opção do ZBrush aqui nas configurações, nessa engrenagemzinha, eu vou dar um merge folder, né? Eu vou juntar tudo que tem na pasta, ele vai criar um objeto só. Mesma coisa da cabeça, por isso que tem que estar organizado com pastas. Clico aqui em cima, merge folder, junto tudo. Na cabeça, primeira coisa, vamos lá, verificar se o pescoço está livre, tá certo? Se os olhos estão ok, tá certo? Se tudo aqui está ok. Na cabeça em si, eu sempre coloco uma resolução ali mais ou menos de 1000 e dou um Dynamesh. Eu vou explicar o porquê depois no outro programa. Beleza, fiz isso. Lembrando que eu estou selecionado a cabeça já com Merge. Posso dar um Export.